Olá, queridos, bom dia, graça e paz. Pastor Rafael aqui em mais uma devocional do dia para juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Como é bom poder estarmos juntos mais esse dia que o Senhor nos deu. Eu convido você a ler comigo o Salmo de número 89, o versículo 1. Mas antes eu quero pedir que você curta este vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para que todas as vezes que a gente colocar algum conteúdo nesta plataforma, você receba de forma automática, tá bom? Então compartilha esta palavra, tá certo? Salmo 89, versículo 1 diz assim: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Amém. Queridos, o significado do Salmo 89 trata da aliança que Deus fez com Davi. O escritor deste salmo foi Etã, um homem sábio, músico, que era levítico, a serviço do rei Davi. A gente vê isso em 1 Reis 4 e também 1 Crônicas 15. Este salmo parece ter sido escrito depois que Davi sofreu uma derrota ou alguma aflição severa, porque nele o salmista intercede pelo rei, reivindicando a Deus as suas promessas de aliança que ele tinha feito para com Davi. A grande questão aqui é por que Deus estava afligindo Davi tão severamente, já que ele havia prometido abençoá-lo tão grandemente. Neste salmo, Etã clama a Deus para relembrar a aliança davídica e enviar alívio ao rei. Os primeiros versículos do salmo começa com louvor. O texto nos diz: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão todas as gerações a tua fidelidade. Mas quando a gente olha no decorrer do salmo, é um salmo grande com 52 versículos, há uma descrição também aqui do sofrimento de Davi, da situação em que o rei Davi estava. Nos primeiros versículos, o salmista descreve a aliança de Deus para com o rei. Então faz referência ao amor leal de Deus para com Davi. E a gente vê isso no versículo 3, quando ele diz: Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Havia uma aliança de Deus para com Davi. Havia uma promessa, ou na verdade promessas que Deus fez a Davi enquanto ele estava reinando sobre Israel. Dos versos 5 ao 18, o salmista descreve o caráter de Deus. Esses versículos exaltam a singularidade de Deus. Aqui o salmista louva pelos atributos de Deus, pelas obras de suas mãos. E nós vemos que o que se destaca aqui é os atributos e a fidelidade de Deus, como também o seu poder na vida de Davi. Veja comigo, por exemplo, o versículo de número 6. O texto diz: Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Então ele começa a descrever os atributos de Deus, a grandeza de Deus. Dos versos 19 a 37, o salmista continua orando ao Senhor, buscando a Deus, e ele lembra a Deus que ele havia escolhido Davi para ser seu servo ungido. Deus havia prometido abençoar Davi com sucesso e poder. Ele havia predito que Davi derrotaria seus inimigos e ampliaria também muito a sua influência. E é verdade, tudo isso aconteceu. Quando a gente estuda a história de Israel, Davi ele foi o maior rei até agora na história de Israel. A prova é tanta que até hoje, no país de Israel, o símbolo daquela nação é a estrela, conhecida como Estrela de Davi. O reinado dele foi muito importante. Durante todo o seu reinado, ele ampliou o território de Jerusalém. E a gente vê que, além disso, o próprio Deus havia prometido de ser fiel e leal a Davi. E foi isso que aconteceu. Para quem conhece a história de Davi, quem não foi fiel e leal foi Davi diante de Deus, né? Porque Davi pecou muito, errou muito e pagou pelos seus pecados. Ele recebeu todas as consequências, inclusive sobre a família dele. Pois bem, Deus prometeu que Davi desfrutaria de um relacionamento especial de intimidade com ele. Tanto é que Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Além disso, Deus o abençoaria com uma dinastia que governaria Israel para sempre. E aqui a gente vê que essa dinastia, Jesus está dentro dela, pois Jesus veio da descendência de Davi. É o leão da tribo de Judá. E nós podemos perceber que a dinastia que vai governar para sempre é o próprio Senhor Jesus, é a pessoa do Senhor Jesus. Nos versos 38 a 52,
O salmista, ele faz um apelo a Deus. Etan contou o que Deus havia permitido que alcançasse Davi. Ele agora estava fraco e derrotado, debilitado, fragilizado, o grande homem que foi, um homem de guerra, e agora está debilitado e fragilizado, né? Etan clama a Deus para lembrar de Davi. Senhor, lembra do teu servo e lembra também das tuas promessas antes que o rei ou a sua linhagem venha a morrer. A gente vê que ele reafirmou sua crença no amor leal e na fidelidade de Deus. Por isso que este salmo é tão importante para nós, porque ele aponta para Cristo. Ele é a plenitude da aliança entre Deus e o homem. Cristo é o Salvador, é o servo, vencedor sobre o inimigo. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Filho de Deus, fonte de graça. A melhor promessa que temos dele é a vida eterna. Pois Jesus mesmo disse, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Nós vimos no versículo 37 que o próprio universo é testemunha de Deus, que fez uma aliança eterna com o seu povo, de que viveremos para sempre ao seu lado. Veja o que o texto diz. Ele será estabelecido para sempre, como a lua e fiel como a testemunha no espaço. Nós vemos aqui que o universo dá testemunha da fidelidade de Deus, dá testemunha da aliança de Deus. E essa aliança foi cumprida em Jesus Cristo, descendente de Davi. Por isso, meus queridos, nós devemos olhar para Cristo. Mesmo Davi tendo a promessa de Deus, tendo toda a regalia, cumprindo aquela função de rei, sendo uma pessoa muito importante na história de Israel, tudo o que Deus fez a Davi e para Davi apontou para Cristo. Porque Jesus é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Por isso, a maior bênção que temos nesta terra é poder desfrutarmos da vida eterna já no tempo presente. Essa é a maior e melhor promessa que Deus tem para nós. Por isso, somos gratos a Deus pela vida eterna, pela salvação. Não é bens materiais, não é carro, não é casa, pois Cristo é tudo para nós. Ele deve ser o centro da nossa vida. Por isso somos gratos ao Senhor, por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos orar? Pai, obrigado, porque Tu tornastes o Teu Filho Rei sobre todas as nações. Obrigado, Senhor, porque nós podemos contar com a Tua fidelidade, com a Tua aliança que fizeste para nós. Obrigado, meu Deus, porque a vida de Davi nos mostra e nos aponta o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao Senhor seja a honra, seja a glória, ao Rei dos Reis, eterno e imortal, invisível, mas real. Obrigado, Jesus, porque temos o Senhor, temos a salvação que é em Ti, e essa é a maior bênção que temos, é poder desfrutar já da vida eterna neste tempo presente. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos, Te pedindo um dia abençoado, Te pedindo por livramentos, que o Senhor seja com essa pessoa que está ouvindo do outro lado da tela, que o Senhor abençoe e derrame da Tua graça sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.